As mãos de Buzena carregavam sacolas pesadas enquanto ela murmurava nomes que pareciam uma ladainha de marcas estrangeiras. Lavatin and Stanley Crown. Lavatin and Stoke and Stout. Lavatin. O som de sua voz preenchia o corredor do 11º andar até encontrar o olhar inquisidor de Celinha. Diante da pergunta sobre que compras seriam aquelas, Buzena prontamente esclareceu que não se tratava de compras. Dona Álvara estava distribuindo alimentos lá embaixo e ela aproveitou a oportunidade. Afinal, do jeito que as coisas andavam no condomínio Jambaleia Ocean Drive, ninguém sabia ao certo quando seria a próxima refeição. Celinha estranhou a generosidade repentina. Dona Álvara distribuindo alimentos a troco de quê? Ela chamou pela síndica 2 vezes, mas o silêncio foi a única resposta. Rosina, observando a cena, notou que a autoridade máxima do prédio não apareceria. Hoje era o dia do plebiscito. As urnas abririam em 1 hora e Álvara estaria ocupado o dia inteiro, decidida a mudar o estatuto do condomínio para se eleger até o fim da vida. Seria o 3º mandato imediato. Diante da revelação de que Buzena aceitou a comida e prometeu votar a favor da síndica, Celinha não escondeu a indignação, acusando-a de vender o voto. Buzena, com a praticidade de quem veio de Pato Branco, rebateu dizendo que primeiro se preocupava com o estômago e depois com a moral. O clima de corrupção doméstica se estendeu quando Adonis apareceu com um teclado novo. O jovem explicou que pediu o objeto para Dona Álvara durante a semana em que ela ficou de 2 às 6 horas num parque aquático atendendo aos pedidos dos condomínios, como se fosse um Papai Noel em uma espreguiçadeira. Celinha lamentou a corrupção do filho, mas Adonis argumentou que, sendo menor de idade, não podia votar, embora tivesse prometido o voto de toda a família. Para suavizar a situação, ele revelou que também pediu a escova giratória que a mãe tanto desejava. A resistência de Celinha derreteu instantaneamente diante da perspectiva de ter o objeto que via nos anúncios da televisão. Rita, ao entrar na sala, questionou se a aceitação do presente obrigaria o voto, mas logo foi tranquilizada. A estratégia era pegar o presente, dizer que votaria e depois ignorar o compromisso. A própria Rita admitiu ter enfrentado uma confusão imensa lá embaixo, um empurra e esfrega sem fim, para garantir seu próprio brinde após 2 horas de espera. O mistério sobre o que ela pediu permaneceu no ar enquanto Copelli entrava em cena pedindo ajuda a Adonis com o computador. A matriarca reclamava de ter sido retirada de uma sala de bate-papo no momento em que marcavam um encontro. O diálogo gerou o habitual conflito entre Celinha e a mãe sobre a exposição da vida sexual diante de Adonis. A tensão subiu quando Mário Jorge chegou com um pacote. Buzena, em um tom de reality show, começou a listar por quanto cada um havia se vendido, ela por uma cesta básica, Adonis por um teclado, Celinha pela escova giratória. Mário Jorge tentou manter a privacidade, mas acabou revelando seu segredo, uma cinta elástica. Ele explicou que, diante da crise nas vendas de imóveis, precisava melhorar a aparência, pois a barriga estava chegando antes dele nas visitas aos clientes. Buzena tentou contar mais uma história de Pato Branco sobre um fazendeiro chamado Robusto da Beira que inventou uma cinta de cor de novilha, mas foi interrompida pelo cansaço coletivo de suas narrativas. Enquanto a família discutia se Buzena precisava de um médico ou se era apenas o seu jeito particular, Arnaldo apareceu. Ele também não escapou da influência de Álvara, tendo aceitado 1 ano de academia gratuita no FIDGEM. A troca de acusações se tornou geral. Rita ridicularizou a cinta de Mário Jorge, enquanto Celinha tentava se livrar da escova giratória que havia dado um curto-circuito e ficado presa em seu cabelo. O condomínio parecia estar à beira de um colapso moral e estrutural. A situação política era grave. Álvara havia dividido a votação por blocos para identificar quem votaria contra ela. Além disso, ela possuía um laudo judicial permitindo que os moradores da favela vizinha votassem nas decisões do concelho, garantindo sua vitória. No meio desse caos, Isadora e Tatalo tentavam gravar um programa para o canal comunitário. Isadora, com dificuldades para pronunciar a palavra plebiscito, contava com o irmão para fazer planos de imagem que desviassem a atenção de sua falta de vocabulário. De repente, a realidade externa invadiu o apartamento. Os revoltosos da favela tiraram uma bomba na portaria e o Jambaleia entrou em guerra.
O fogo atingiu os andares inferiores e a família se viu obrigada a subir para a cobertura de Dona Álvara na esperança de um resgate. Mário Jorge, mesmo diante da hecatombe, insistiu em colocar sua cinta elástica para sair bem nas fotos dos jornais caso fossem resgatados pelos bombeiros. Copélia, por outro lado, parecia entusiasmada com a ideia de descer pela escada dos bombeiros inteiramente nua. Na cobertura, a síndica Álvara descontava sua fúria em Dona Daisy, a xerife do condomínio, demitindo-a por não ter contido os revoltosos. O confronto revelou segredos obscuros, a presença de Naruta, uma mulher de Guiné-Bissau mantida em condições suspeitas, e as ameaças de Álvara contra a tia de Daisy para garantir seu silêncio sobre um suposto tráfico de mulheres. A chegada da família de Mário Jorge e Arnaldo à cobertura interrompeu o embate. Eles descobriram que muitos objetos de decoração de Álvara haviam sido roubados de seus próprios apartamentos, incluindo uma fruteira de 3 andares de Celinha e uma foto de formatura de Arnaldo. Álvara, sem qualquer remorso, alegou ser cleptomaníaca e exigiu que todos saíssem de sua casa. A confusão política terminou com a vitória de Álvara. Ela conseguiu alterar o estatuto para se recandidatar. A família, apesar de todas as críticas, admitiu que todos votaram a favor da síndica por medo de retaliações ou para proteger segredos pessoais. Mário Jorge comemorou a venda de um apartamento, atribuindo sucesso à confiança trazida pela cinta, enquanto Arnaldo e Rita também celebravam seus próprios êxitos financeiros momentâneos. Para celebrar a alvareta, a micareta da vitória organizada pela síndica, a família foi convidada a aproveitar as passagens e hospedagens gratuitas oferecidas pela agência de Tatalo. No entanto, o otimismo foi rapidamente substituído pela realidade. As passagens eram para um final de semana em um sítio em Guapi, com transporte em uma van e a atividade principal sendo colher bananas. Mário Jorge, frustrado, sugeriu jogar as passagens no lixo, lembrando de mais um fracasso imobiliário envolvendo um sítio vizinho a uma criação de porcos. O grupo percebeu que, no Jambaleia, o futuro seria sempre um reflexo do presente, entre suspiros e a eterna tentativa de sobreviver ao próximo plebiscito.